Pronto, vamos iniciar nossa aula hoje. Hoje o tema vai ser bastante interessante. A gente vai falar sobre os reparos na casa e vamos ter o tema também do supermercado, tá certo? Então a gente vai trabalhar com esses dois temas aí, que é reparos na casa e supermercado. No reparo na casa, a gente vai, comparar orçamentos, a gente vai fazer pesquisa, né, de taxa de juro, e o SET também, que vocês vão aprender o que é isso, que vamos ver o que é o SET, né, de empréstimo pessoal para assalariado. Vamos decidir também, né, vamos aprender a decidir em tomar um empréstimo ou utilizar o dinheiro que a gente pode ter aí na poupança, tá? Comparar os SETs, né, de empréstimos de diferentes instituições financeiras, bancos, caixas. E quando a gente passar para o tema do supermercado, a gente vai compreender, né, os comportamentos que as pessoas podem ter, né, quando vão ao supermercado, ou até mesmo, né, fazendo as suas compras, né, que é justamente para a gente entender como é esses comportamentos que levam as pessoas a gastar dinheiro, né, na hora que a gente vai às compras. A gente também vai ver, né, essa distinção desses comportamentos, que podem ser positivos, né, e negativos durante as compras. E, para finalizar, a gente vai, no caso, tomar, né, decisões de compra diante de certos imprevistos. Então, como é que a gente pode tomar essas decisões de compras, ok? Então, vamos lá iniciar com os reparos na casa. A gente inicia. Ô, professora, Oi, aceita bem o povo? aceitar o povo? Estou aceitando todo mundo que está pedindo. Estão pedindo lá para aceitar. Eu estou aceitando todos que estão pedindo aqui. Bom, então vamos lá. A gente vai iniciar com esse diálogo aqui, né, de filha e mãe, onde a gente tem aqui, ó. Alguém pode ler o papel da filha, o papel da mãe, e aí a gente vai discutindo aqui o que eles quiseram nos mostrar nesse diálogo. Alguém pode ser a filha? Alguém pode ser a filha, no caso? Que aí eu sou a mãe. Alguém pode ser a filha? Não? Ninguém? Eu. Vai, Maria Eduarda. O que você está escrevendo aí, mãe? Não aguento mais essa casa. Estamos precisando reformar a cozinha, que tem várias infiltrações que estão arruinando os armários. É uma obra muito cara. Estou escrevendo aqui aqueles programas de TV famosos que reformam as casas das pessoas. Quem sabe nós não somos sorteadas? Mãe, sabe quantas pessoas escrevem para esse programa? Ser escolhida por eles é uma chance muito remota. Não acho que a gente deva esperar por que isso caia do céu assim. Será que não tem outro jeito de resolvermos isso? Mas seria tão bom receber um arquiteto, uma decoradora. Eles poderiam dar um jeito na casa inteira. E nós não iríamos gastar um tostão. Eu não gostaria de pegar um empréstimo agora. Não podemos assumir mais nenhuma prestação. Olha, o conserto da janela da sala não pode esperar. Ela não fecha direito e o vidro está trincado. E por que não usamos uma parte da poupança? Seria tão ruim assim? Não sei. Precisamos pensar melhor. Estava guardando aquele dinheiro para comprar uma geladeira nova. Não queria usar em outra coisa. Que diálogo bacana, né? Que a gente está vendo aqui, pessoal, entre mãe e filha, discutindo o que fazer, né, com o dinheiro, se há a possibilidade de usar uma poupança, se nós temos aqui também essa questão, né, dos imprevistos que acontecem
e que precisam ser reparados aí dentro de casa, né? Então, uma família se depara com um problema, na verdade. Então, tem a reforma que precisa ser feita com urgência, né? E os custos e os recursos são limitados, né, para essa reforma. Então, a mãe, ela comenta que a situação tá apertada, como vocês viram aí no diálogo, né? Que precisa levantar o custo da obra para decidir, né, o melhor rumo que vai se tomar. E ela está intuitivamente, né, fazendo um planejamento a partir do seu orçamento familiar. E o orçamento familiar, ele assemelha-se a uma tabela em que, de um lado, a gente já aprendeu isso, né? A gente coloca a receita, ou seja, todo o dinheiro que entra, e do outro lado a gente coloca as despesas, né? Que é o dinheiro que vai saindo, que a gente vai precisando gastar durante o nosso dia a dia. Então, nessa narrativa aí que vocês viram, a mãe, ela tem uma fonte de renda, né? Derivada aí do seu salário, e os adolescentes, né, somente estudam, e ainda não tem essa geração de renda como a mãe tem. Então, todo mês, a mãe se esforça, né, para conseguir aí fazer frente às despesas, e pelo visto tem conseguido, já que a família tem uma caderneta de poupança que no momento está comprometida para a meta de comprar uma geladeira nova, como vocês viram no diálogo, certo? Então, bem interessante aí digamos assim, essa reflexão, né, que a gente faz a partir de uma realidade. E todos nós, a gente está sujeito a imprevistos, né? Por isso é interessante que a gente faça, né, com que as receitas, elas sempre superem a despesa dentro do orçamento familiar. Então, para que a gente consiga fazer isso, realmente a gente precisa de muito planejamento, e é o que a gente está aprendendo a fazer aqui. A gente já aprendeu a fazer nessas distinções de receita e despesa, para que a gente possa, né, com a reserva que a gente vai tendo dessa diferença, né, de despesas e receitas, possa poupar todo mês e investir, por exemplo, numa caderneta de poupança, né, deixar guardado na caderneta de poupança, e assim tem como a gente ter provisões para atender essas despesas previstas, né, incluindo as que têm um determinado fim, como comprar uma geladeira, né, criar reservas para esses imprevistos. Então, é para isso que a gente tem que deixar uma reserva, um fundo de reserva, ou um fundo de segurança, né, para que a gente não sejamos pegos de surpresa. E caso a reserva financeira ela não seja, né, suficiente para cobrir as despesas eventuais ou extraordinárias, pode ser necessário recorrer a empréstimos. E a gente sabe que empréstimos nem sempre é bom, porque a gente vai pagar o juros sobre esses empréstimos. E as pessoas com orçamentos deficitários, ou seja, que gastam mais do que recebem, né, aquelas que têm as despesas maiores que a receita, quando não consegue equilibrar o seu orçamento, na maioria das vezes tem que tomar o dinheiro emprestado, né, para poder ir quitando as suas contas do mês. E no Brasil, muitas pessoas conseguem, né, pegar dinheiro emprestado e para que, né, seja possível pagar as suas contas aí. Então, elas pagam empréstimos às instituições financeiras muitas vezes em bancos mesmo, né? Então, há um preço a se pagar por isso, que é o que a gente chama de taxa de juro, tá certo? Então, se você vai pegar um empréstimo, esse empréstimo não vai sair de graça, você não vai pagar o mesmo valor, né, do que você pegou. Ainda mais se for em instituições financeiras. E para pegar esse empréstimo, o pagamento por esse empréstimo é justamente a taxa de juros. Acho que você já deve ter ouvido falar, né? Até mesmo a gente brincando entre amigos, né? Então, fulano, me empresta aí R$5 para me comprar aqui meu lanche. Ah, mas eu te empresto com juros. Amanhã tu vai ter que me dar R$6. Eita, juro desgraçado esse daí, né?
R$ 1 por dia, por R$ 5. Então, quando uma pessoa, ela pega emprestado, né? Ela se torna uma tomadora. Essa pessoa que pega o dinheiro emprestado, né? Tipo essa pessoa aí que eu dei o exemplo, fulano me empresta aí um dinheiro para me comprar meu lanche, é uma tomadora. E o seu empréstimo foi feito com uma instituição financeira, que pode ser eu e seu colega, né? Ou até mesmo, né, no caso das famílias, pode ser um banco, a Caixa, e ela deve devolver à instituição o valor que tomou emprestado, né? Que a gente chama de montante mais os juros. E essa devolução, normalmente, ela é feita, né, em parcelas, né? Pode ser dividido aí em várias vezes. E aí vai depender do tipo de negócio mesmo, né? Do tipo de contrato que ela vai tendo, né? Enfim. Bom, as taxas de juros. As taxas de juros são normalmente expressas, né, em percentagens mensais ou anuais. Ó, por exemplo, se você pegar um empréstimo de R$ 1.000, né, com juros de 7% ao mês, e resolver quitar essa dívida no mês seguinte, né, você vai precisar devolver R$ 1.070, porque você vai pagar o montante, que é os R$ 1.000, né, mais os juros, né, que é calculado em cima desses R$ 1.000 aqui, ou seja, os 7% de R$ 1.000, quanto é? R$ 70, tá? E aí a gente soma o 1.000 mais os R$ 70, que dá o valor que você vai ter que devolver. Por outro lado, quem investe dinheiro, né, recebe juros em cima do valor, do montante aplicado. Então, vamos imaginar que uma família, né, da história aí, ela tenha R$ 1.000 investido e esteja recebendo 8% de juros ao ano. Então, ela vai receber, no final do ano, né, R$ 1.080, porque vem dessa mesma formulazinha que a gente tem aqui, né? O montante mais a porcentagem, né? Em termos decimais, de 8% de R$ 1.000, que dá R$ 80. Mas fica um alerta aqui para nós. Lembre-se que tudo na vida é finito. Então, não só o dinheiro, mas o tempo, os esforços, o pique, a saúde, até a própria vida. Então, por isso, é bom a gente sempre fazer escolhas que sejam mais adequadas à nossa realidade. Então, nessas horas, rever as próprias expectativas pode ser um super pulo do gato, né? É preciso concentrar a energia e adequar as metas ao que realmente a gente quer. Então, pessoal, essa agora, como vocês são muito jovens, né, estão se preparando aí para o futuro de vocês, né? Então, é muito importante que vocês tenham essa noção de que começar a guardar dinheiro, começar a investir o dinheiro de vocês é muito mais rentável do que se vocês ter o pouquinho de dinheiro ali e gastar tudo, né, de uma vez. E não fazer reserva, e não guardar o dinheiro, tá certo? Então, a gente precisa sempre estar pensando nisso, tá? Bom, existe diferentes tipos de empréstimos. Então, quando você vai pesquisar sobre empréstimos, você vai descobrir que são mais caros do que outros, né? Tem uns que são realmente mais caros do que outros. E o preço do empréstimo, ele é formado pelo preço de qualquer outro produto. Então, se você, né, vai pesquisar o preço de um tênis, por exemplo, né, de R$ 200. Então, esse preço aí, ele é formado por uma série de fatores. E existe custos, né, da matéria-prima,
para poder fazer o tênis, ou seja, a borracha, o tecido, os fios, a espuma, o cadastro, né? Então, os impostos que a empresa paga para o governo, o transporte do tênis até a loja, os salários dos vendedores, até mesmo dos funcionários que fizeram esse tênis, né? O custo do aluguel da loja, água, luz, e também tem o lucro do lojista, né? Porque ele não vai fazer nada de graça, ele também tem que tirar o dele. E esses e outros fatores estão ligados à produção. Mas o lucro que o lojista ele tem, né, quer ter com a venda, ele é formado a partir do preço do tênis que chega lá para ele. E no caso das instituições financeiras, o preço do empréstimo será dado pelos juros e outros encargos. Os fatores que mais impactam nos juros são o risco de crédito e o lucro. Então, as instituições financeiras sempre analisam isso, né? O risco que pode ter do tomador não pagar, né? O lucro que a instituição quer ter com esse empréstimo, até mesmo porque a gente tem, né, o risco da inadimplência, né, de não receber o dinheiro de volta, o lucro que as instituições querem com a venda, né, desse dinheiro, ou seja, o lucro que eles querem ter com o empréstimo. E existem também outros custos, né, como os impostos que são pagos para o governo, e aí também são colocados nesse empréstimo. E a gente tem aqui, né, entendendo um pouco mais as instituições financeiras, que podem ser os bancos, as financeiras, as caixas econômicas. Então, elas são empresas com fins lucrativos, e elas pagam imposto como qualquer outra empresa. E outros custos importantes são os depósitos compulsórios, que elas têm que efetuar junto ao Banco Central. Isso é uma exigência do Banco Central que tem que ser feita pelas instituições financeiras. Então, assim como na formação do preço, né, do tênis, existem vários fatores que estão ligados aí ao custo do negócio, que somado ao lucro que a instituição financeira deseja ter com os empréstimos, acabam formando os juros cobrados da pessoa, né, que paga aí esse empréstimo. E me diga uma coisa, é interessante saber tudo isso, beleza, mas também tem como diminuir os juros? E aí a gente já responde, né, que sim, tem como sim diminuir os juros. Assim como é possível também a gente diminuir o preço do tênis, né, mexendo nos diversos componentes que formam, também é possível a gente mexer nos custos que formam aí os juros. Por exemplo, se as instituições financeiras diminuir a taxa de lucro, né, o juro vai cair. E se o governo também baixar os impostos que são incididos nas instituições financeiras, os juros também pode tá caindo também. E se a pessoa que estiver pedindo empréstimo, der algum bem de garantia, como automóvel, né, um terreno, tem também como reduzir o risco de pagamento, né? E aí fazer com que o preço do empréstimo pode também ter um abatimento nessa taxa de juros. Então, seja esperto, né? E tenha muita atenção ao recorrer a empréstimos. Mas como saber qual instituição financeira está oferecendo o empréstimo ou o financiamento com melhores condições? Então, é como a gente vai comprar um tênis. Quando você vai comprar um tênis, você olha na Netshoes, olha na Centauro, olha aí nas lojas aí de Paulistana, né? Ou até mesmo nessas outras lojas grandes aí, vai até Petrolina, né? Pede para um amigo ir lá olhar quanto é que está o preço do tênis. Então, é comparar mesmo. E o preço, ele é visível e o preço é um número que é dado por todas as lojas. Mas no caso dos empréstimos e financiamentos, existe uma série de números que precisam ser analisados, tá? Então, precisa ser analisado o valor do empréstimo, o juro, a taxa, o valor das parcelas, né?
o prazo de pagamento, em quantas vezes você quer pagar, porque tudo isso vai interferir, né, na projeção do empréstimo, que vai variar aí dependendo de instituição financeira, deixando tudo muito confuso, né? Então, precisa tudo isso, todos esses dados para que sejam analisados, porque você pedindo um empréstimo de R$ 1.000, como a gente deu nos exemplos anteriores aí, né? R$ 1.000, uma coisa é você pagar esses R$ 1.000 dentro de um mês, em 30 dias. Outra coisa é você parcelar esse pagamento desse montante em 10 vezes, em 24 vezes, em 96 meses. Então, isso aí tudo vai depender. Porque quando um juros ele é incidido em um mês, é uma coisa, você paga só os R$ 70. Mas a gente tem o juro composto, que é o que as instituições financeiras fazem, né? Que é o que a gente chama de juros sobre juros. E aí, esse 70 não vai virando 140, 228, 280, não é assim, não. Ele vai se multiplicando, né? Bem mais do que só nessa proporção simples. Vamos passar aqui. Mas não é necessário se desesperar, tá? Então, para a gente sanar essa confusão, existe o chamado SET, que foi o que eu falei lá no começo da nossa apresentação. E o SET, ele é o custo efetivo total. E ele é expresso na forma de percentual anual, que diz quanto efetivamente custa um empréstimo ou um financiamento, incluindo não só os juros, mas as tarifas, os impostos, né, e os encargos que podem ser cobrados ao cliente. E a vantagem do SET é que ele permite que a gente possa comparar as instituições financeiras que a gente vai fazer a pesquisa, né? Então, dependendo dos encargos cobrados por uma instituição, um empréstimo, o SET ele pode acabar sendo maior do que de outro banco, mesmo tendo uma taxa de juros menor, tá? Agora ficou mais fácil, né? Com o SET, a gente analisar qual é o mais vantajoso. Mas, atenção, para que você utilize o custo efetivo total, né, de modo correto, é fundamental que a gente tenha as condições dos empréstimos pesquisados de forma igual. Então, se você vai fazer essa pesquisa, né, do custo efetivo total, os valores, né, tem que ser iguais, né, o valor total, o valor do montante, o valor, a quantidade de vezes que você quer pagar. Então, isso tudo tem que ser colocado em termos iguais dentro das instituições financeiras que a gente pode pesquisar. E aqui tem um exemplo, ó. Se em uma instituição financeira você simular um empréstimo de R$ 1.000 para pagar em 24 meses, e em outra você simular um empréstimo de R$ 1.000, os mesmos R$ 1.000, para pagar em 36 meses, o SET ele não poderá ser utilizado para comparar, tá? Só se nas duas fosse em 24 meses, ou se nas duas fosse de 36 meses. Então, seria como você comparar o preço de dois tênis diferentes, tá? Comparar o preço de um tênis da Nike e outro da Adidas, de modelos diferentes, por exemplo. Então, atente, né, para esse detalhe e utilize o custo efetivo total a seu favor. Quer mais uma dica? As instituições financeiras, elas são obrigadas, por lei, a fornecer o SET para você, tá? Então, não precisa ficar constrangido em pedir. Então, você pode pedir, sim, à instituição financeira o valor do SET que ela é obrigada a dar para você. Cuidado! Ó, tem esses anúnciozinhos aqui, ó, crédito pessoal, rápido, fácil e barato, e sem comprovação de renda. Então, esse anúncio aqui, ele é bem comum e muito apelativo, né? De vez em quando a gente vê aí um panfleto aí na rua, né? E a gente tem que analisar se realmente é confiável. Então, com o que você já aprendeu até aqui, tente achar a incongruência do anúncio, né? Porque ele não é confiável. Vocês conseguem analisar por que esse anúncio aqui não é confiável? Me digam aí.
Alguém pode me dizer? Alguém pode dizer por que esse anúncio não é confiável? Vamos ver se alguém está falando aqui no chat. Não, ninguém? Vocês estão aí mesmo, pessoal? Ah, bom, a Sara tá, né, Sara? E aí, Karen? Oi, Aparecida. Me diga aí uma coisa, por que que esse anúncio que está aparecendo aqui, ó, crédito pessoal, rápido, fácil e barato, e sem comprovação de renda, por que que ele pode nos causar estranheza? E por que ele não pode ser tão confiável? Primeiro de tudo, a parte de comprovação de renda. Exatamente, cara, a parte da comprovação de renda. Como é que você vai pegar um empréstimo e não vai comprovar que você tem capacidade de pagar esse empréstimo, não é verdade? E a gente falou aqui que toda instituição financeira, ela coloca, né, dentro dos juros, que é o que o tomador ele vai pagar, né, aquele risco que ele pode ter de receber ou não, não é verdade? E aí, como é que a gente pode comparar isso de ter um risco de não pagar e não precisar comprovar, e ser rápido, fácil, né, ainda mais ser barato? Então, aí é coisa de se estranhar realmente. Então, a gente precisa ficar em alerta, né? Então, outro pisca-alerta, né, é da gente lembrar que pegar dinheiro emprestado vai custar dinheiro para a gente. Custa dinheiro. Então, a gente vai pegar dinheiro, a gente tem que pagar por ele. Então, você terá que pagar os juros muitas vezes alto por conta desse empréstimo. Mas se você realmente precisar de um empréstimo, lembre-se que ele é um produto como qualquer outro. Então, veja o que é melhor e se adapta, né, à sua situação e que tenha o menor valor do SET, que é o custo efetivo total, e as melhores condições de pagamento. Então, não olhe apenas uma instituição financeira, né? Faça pesquisa de valor dos SETs para que você possa ter essa noção. Você vai ficar impressionado com a variação que os juros eles podem ter entre instituições financeiras. Para você saber mais sobre o SET, você pode ir no site do Banco Central, que é o bcb, né, .gov.br, e pesquisar lá sobre custo efetivo total. Bom, e o nosso próximo slide aqui traz para vocês o experimente. Então, vamos ajudar a família da história a resolver seu problema. Você e seu grupo participarão de uma gincana. Vamos ver quem é mais eficiente. O primeiro passo é descobrir o custo do serviço necessário. Resolver o problema da janela, que não fecha direito, e tem um vidro trincado. Ah, pessoal, e inclusive eu vou botar essa gincana aqui, tá? Dentro das nossas atividades. Isso aqui é só para vocês já começarem a preparar, né, os orçamentos, tá? E o primeiro passo vai ser descobrir o custo do serviço necessário, né? Resolver o problema da janela, que não fecha e que tem um vidro trincado aí. E vocês vão pesquisar o que precisa ser feito, né? Você tem que conversar com pessoas que já tiveram ou que sabem, né, o que fazer nessa situação. Então, depois, vocês vão ter que conseguir 2 ou 3 orçamentos para o serviço. Então, tudo isso aqui vai ter que ser feito um levantamento, né, do que vai ser preciso ser feito, o que vocês vão gastar, e para que a janela esteja lá no local, consertada ou trocada, enfim, né, que esteja fechando, abrindo, né, e que não esteja mais quebrada. Então, tudo isso vocês vão precisar fazer. E note que o termo orçamento está sendo usado em outro sentido. Agora significa quanto uma pessoa cobraria para fazer o serviço. E para poder comparar os orçamentos,
é importante certificar-se que os serviços oferecidos são compatíveis, ou seja, são semelhantes. Então, se você for procurar o preço de uma janela, procure o preço dessa janela do mesmo tamanho, com os mesmos materiais, tá certo? Então, eu vou comprar uma janela de madeira, então procure no outro fornecedor a mesma janela de madeira. Então, não dá para a gente fazer comparação de orçamento, tá? Comprando uma janela de madeira, outra de vidro, mas você também pode colocar, né, esses orçamentos para que a pessoa também possa definir qual tipo de material que ela vai querer na troca, né, da janela, tá certo? E outra coisa é o passo de levantar as taxas de juros de um empréstimo para esse fim. Então, qual é a taxa de juros e o custo efetivo total, né, cobrado atualmente pelas instituições financeiras para um empréstimo pessoal a uma pessoa assalariada. Então, você pode investigar em artigos de jornal, em sites, pode verificar aí, tipo, no próprio site do Banco do Brasil, ou no site do Nubank, ou da Caixa Econômica, tá? Vocês podem investigar aí onde vocês acharem necessário. Em seguida, vocês vão decidir como a família ela vai pagar por esse serviço. Então, imaginem que a família ela tem na poupança dinheiro suficiente para fazer a obra. Então, vocês fizeram o orçamento e tudo, e elas têm, né, o dinheiro suficiente para pagar pela obra, mas terá que retirar metade do que foi investido. Por exemplo, se a poupança ela pode pagar uma remuneração de 0,1%, né, 0,5% ao mês, mais a taxa de referência, então o valor da remuneração da poupança também deve ser pesquisado. Então, o valor da remuneração da poupança, o valor que a poupança está rendendo, né, nesse caso. Então, vocês também têm que pesquisar sobre isso. E vamos fazer aí, né, o que o grupo vai aconselhar a fazer para pagar essa despesa com a reforma da casa. Retirar o dinheiro da poupança ou pegar um empréstimo. Então, a gente vai ter que considerar o que é financeiramente mais interessante. E, por fim, a gente vai apresentar o resultado aí para todo mundo e a gente debater, né, os orçamentos que foram achados. E qual é o grupo que conseguiu o melhor orçamento e os melhores conselhos dentro dessas referências que a gente tem aqui, tá? Então, a gincana, ela não necessariamente apontará um grupo vencedor, mas pode ser que o melhor resultado obtido pela turma seja uma combinação de ideias aí dos grupos, tá certo, pessoal? Então, já é uma atividade aí que vocês vão ter que fazer. E eu vou fazer o seguinte: a gente vai manter os grupos que a gente tem em produção, tá bom? Então, os grupos que a gente tem em produção, a gente vai manter esses grupos para fazer esse levantamento aí do orçamento da janela, ok? Vai ser os mesmos grupos, tá bom? E vamos passar adiante. Agora vamos ver aqui o supermercado. Vocês podem ver aí que essa imagem mostra o supermercado para a gente, né? Vocês estão vendo aí? O que é que tá aparecendo aí, olha? Aqui tem a mulher comprando aqui uma promoção, né? Tem outra aqui que tá morta de triste aqui no meio, onde ela tá com muita coisa dentro do carrinho, né? Os pães, tem um bocado de coisa. Tem outra aqui que tá só passeando. Tem outro pai aqui levando a filha aqui pelo supermercado. A gente tem também nos caixas, né? Em que tem uma senhora aqui que está de vermelho, está mostrando aqui as ofertas. Temos aqui o rapaz que está pagando a compra, né, com o cartão. Temos outra moça aqui que está com a lista de compras, né, na mão, aqui próximo ao caixa também. Então, vocês podem ver que
nós temos várias situações aqui. Vejam que tem pessoas felizes, pessoas tristes, chorando, né? Talvez não seja uma situação bem satisfatória estar aí no supermercado. Então, é bem interessante a gente ver como as pessoas elas se comportam, né, dentro dessas situações. E aí, me diga uma coisa, pessoal. Quando vocês vão no supermercado, vocês, até mesmo, querendo ou não, às vezes a gente acompanha, né, o pai, a mãe no supermercado para ajudar a trazer as compras e tudo, mas vocês, né, dentro da família de vocês, costumam ter esse hábito de levar a listazinha, né, do que vai ser comprado ou não? Alguém já teve essa experiência? Me contem aí. Assim, professor, eu já, sabe? Porque para ver qual é as cores que tá em conta, né? Porque tem supermercado que as cores estão caras, outros estão mais em conta. Aí sempre a gente vai fazendo a listazinha e vendo. Certo, então vocês anotam que realmente tem que comprar, né, durante aquela ida ao supermercado, certo, Valdemiro? Isso. E me diga uma coisa, quando tem, tipo assim, quando acontece algum imprevisto, né, e a gente tem, por exemplo, uma subida de preço de algum produto, ou até mesmo um produto que você costuma comprar não tem no supermercado, vocês costumam fazer o quê, né? Também tem aquela situação de que quando vocês vão para o supermercado, leva o dinheiro em contado mesmo, ou deixa sempre uma sobra, né, para caso aconteça alguma coisa. O que vocês fazem nessa situação? Alguém pode falar para mim? Bom, aqui em casa a gente leva sempre a mais, né? Porque, tipo, vai que surge alguma coisa que a gente quer comprar, por exemplo, uma besteira, vê lá uma besteira. Aí, ó, comprar uma besteira aqui, para comer aqui e tal. Ou então não tem o produto lá e a gente vai comprar em outro lugar já. Alguém mais? Conte-nos as experiências de vocês. Professora, aqui em casa nós fazemos diferente. A gente faz a feira mensal, tudo que precisa, e a gente paga do mês anterior. Entendeu? Aí, por isso que o dinheiro já vai à conta, porque já sabe o valor do mês anterior. E vai fazer a feira para pagar no mês seguinte. Ah, entendi. Mais alguém quer relatar aí como é que faz a feira do mês, ou vai no supermercado? Professora, aqui em casa é igual na casa de Elaine. Também faz assim, né? Faz a compra e fica para pagar no mês seguinte. Sim. Certo, interessante. Vamos lá, né? Então, é muito importante que vocês agora façam parte dessa organização, tá? A gente está aqui, né, fazendo essa disciplina, educação financeira, para justamente vocês, né, como estudantes de administração, façam e tomem, né, essa iniciativa de fazer comparação de preço, de fazer a listinha de compras, né, realmente ter como se embasar, né, de forma mais acertada dentro da compra do mês. E poder ter aí até mesmo uma vantagem em relação às compras que vocês vão fazendo. Bom, aí aqui a gente tem uns passo a passos, né, digamos assim, do reflexo que a gente viu aí na imagem do supermercado, né? Então, a gente viu aí, são algumas pessoas que têm esse perfil aqui, né, esses perfis, e que vocês também podem encontrar nos supermercados que vocês frequentam, tá? Por exemplo, na primeira aqui, a pessoa perdida, olhando para as prateleiras. Então, algumas pessoas, elas não levam as listas de compra e acabam gastando mais do que deviam, né? Mais do que planejaram. Então, elas compram itens que não estavam previstos e deixam de comprar
outros porque até mesmo esqueceu, ou até o dinheiro não deu, né? Acontece muito isso. 2, pessoas enchendo o carrinho de biscoito, de doce, e comendo aí enquanto faz as compras. Acho que deve ser bem o perfil aí do Valdemiro, né? Fazer as compras com fome não dá certo. Pessoal, não vão no supermercado com fome, pelo amor de Deus. As pessoas Dá certo não, professora. E aí você vai comprar uma besteira, rapaz. Vou comprar isso aqui agora, isso aqui. É acostumado eu ir comprar um negócio na rua, aí me bata a fome, aí eu, rapaz, comprar aqui um negócio, né, pra comer aqui. Aí eu vou comprar um lanche, eu acabo pedindo 3 lanches, só que no segundo eu já enchi, só porque a fome fez eu comprar os 3 lanches. Pra tu ver, né? E o supermercado, ele sabe disso, né? Ele sabe que você, se você for com fome, você vai ser pego mesmo pelo estômago, tá? Então, evitem, tá certo? Evitem ir ao supermercado. Ah, mãe, você vai fazer a compra do mês, né? Vamos depois do almoço ou depois do jantar, no momento em que a gente já está bem alimentado, para que não haja, né, esse efeito da fome e seja refletido no valor do que a gente está comprando no supermercado. A gente também tem, nessas imagens que a gente viu aí, a pessoa com a listinha na mão. Então, a listinha na mão, ela é sempre, né, bem-vinda, tá? Uma lista de compras, ela se aproxima um pouco mais do orçamento doméstico. Então, tem uma verba que a gente prevê, né, para fazer essas compras dos itens das despesas, né, e o orçamento, eles são muito importantes para que você possa fazer suas compras de forma mais inteligente, disciplinada e criteriosa. Então, quando você faz a listinha, você já tem a noção, né, do que realmente vai precisar, do quanto vai gastar, tá certo? Outro ponto interessante é as promoções, né? Compre 1, leve 5, né? Por 5 centavos. Então, cuidado também com essas promoções, que muitas vezes não é vantajoso para você ter que levar esses produtos, né? Então, cuidado para não levar produtos que você nunca vai usar, ou até mesmo porque eles estão na promoção. Ou até tem alguns casos que o supermercado ele faz essa promoção para poder digamos assim, desovar mesmo o estoque, né? O estoque está perto de se vencer e ele tem que vender. E aí você acaba comprando e não observando isso, e não dá tempo de consumir. E aí você comprou, jogou fora e não usufruiu do que você comprou. Tem também a pessoa, né, segurando o dinheiro e o item no carrinho com o mesmo valor, né? Levar o dinheiro certo evita que a pessoa gaste, né, mais do que o previsto. Então, se eu vou lá para comprar 1 quilo de arroz, eu não vou comprar o quilo de arroz e um extrato de tomate, eu vou comprar só o arroz. E levo o dinheiro só para aquilo. Tem também a pessoa que está triste, né? A mulherzinha lá que está triste no meio, que está com o carrinho cheio e está triste, está chorando. Então, o estado de espírito dela não está muito bom, não. Então, quando estamos nos sentindo bem, a tendência é sermos mais focados, né, mais objetivos. E se estamos tristes, aceitamos comprar as coisas, né, por valores mais elevados. Se estamos com raiva, né, fazemos péssimas compras, e quando chega em casa, com uma porção de coisas que não queríamos, ou que até mesmo a gente nunca vai usar. Então, cuidado quando vocês estiverem com esse estado de espírito, né, abalado. Não vão fazer compra triste, não, pelo amor de Deus. Brigou com o namorado? Não vai para o supermercado, não. Então, se estamos ansiosos, né, corremos o risco aí de comprar qualquer coisa, impulsivamente. E a conclusão disso é que o melhor estado de espírito para irmos às compras é quando a gente está se sentindo bem. Mas se esse não é o caso, é preciso ficar alerta para que a gente não caia em armadilhas. E nesse caso também ajuda sempre levar a listinha pronta de casa. Levando a listinha pronta, você pode estar, né, o mundo desabando, mas se você se policiar e levar só o que está na listinha, então beleza. Tem também a situação, né, de produtos supérfluos, caro ao alcance do cliente,
e produtos mais em conta na prateleira de baixo. Vocês vão ver muito isso aqui, analisem isso, pessoal. Né? O que é supérfluo vai sempre estar nos olhos do cliente. E esses itens mais caros, né, vai estar bem mais próximo ao alcance dele. Se vocês forem analisar, sempre nos próximos aos caixas também, vai ter aqueles display, né, com alguns produtos que a pessoa nem vai para comprar aquilo, mas está ali, está próximo, está fácil de alcançar, né, como bombons, salgadinho, né, algumas coisinhas assim. Também temos aquele display de chinela, né, de Havaianas, que fica bem próximo aos caixas, né, que hoje em dia são produtos caros, né, a Havaiana deixou de ser um artigo da cesta básica e passou a ser um artigo até mesmo de luxo. Então, tem que ter atenção para isso, tá? Quando vocês forem no supermercado, observem isso, né, que as coisas mais caras vão estar ao alcance da visão de vocês, e as mais baratas vão estar sempre mais abaixo ou no final do supermercado, né, vão estar dentro dessa organização. Então, a atenção para a disposição dos produtos nas prateleiras, os itens mais caros e muitos dos normalmente considerados supérfluos costumam estar ao seu alcance, e produtos mais em conta, em geral, estão nas prateleiras de baixo. A oitava situação é que tem uma pessoa com 3 produtos similares na mão, então cada um com um preço. E é interessante você pesquisar os preços, né? Vai analisar a diferença entre produtos para que você escolha o melhor que se adeque às suas necessidades. A gente também tem a questão da promoção só hoje, então cuidado com isso aí também. Muitos supermercados têm dias específicos da semana com determinadas promoções. Aqui na minha cidade, a gente tem um supermercado, acho que você já deve ter visto aí nas propagandas da televisão, que é o Carvalho. No supermercado Carvalho, dia de quarta-feira é o dia das promoções de frutas e verduras. Então, quem vai comprar frutas e verduras já sabe, dia de quarta-feira é mais barato no Carvalho as frutas e verduras. E é só naquele dia, só na quarta-feira. Então, a gente já fica atento para isso. E em muitos supermercados os preços vão variando ao longo do mês, né? Por conta dessas promoções do Só Hoje. Pessoas no supermercado, pessoas no caixa no supermercado mostrando o folheto, né? De outro supermercado. Então, leve o folheto de outro supermercado para aqueles que cobrem a oferta, né? Tem supermercado que tem essa pegada de, a gente cobre o preço do concorrente. Então, é só levar o folheto, tá? Mas isso vocês têm que ficar atentos, né? Não é todo supermercado que faz essa promoção, né? Da comparação de preço. E temos aqui também, né? A pessoa no caixa utilizando o cartão de fidelidade, que também é bem interessante, porque em muitos supermercados ele tem cartão de fidelidade que pode dar desconto, né? Ou em troca da coleta de informação sobre seus atos de consumo. E um alerta que fica aqui para a gente. É importante manter atento às compras para não se empolgar e gastar demais, como o caso do nosso amigo Valdemiro, que compra demais quando vai, né, na rua. Então, quem usa cheque, quem usa cartão de crédito, cartão de débito, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso acontece porque quando se paga usando dinheiro vivo, né, dá mais pena da gente gastar. Então, tendemos a pensar mais antes de comprar. E até mesmo é o que vocês estão me relatando, né, fazer a compra do mês para pagar no mês seguinte, né. Então, cuidado com isso, porque tem essa mesma... tem o mesmo sentido do cartão de crédito e do cheque, né, do uso mesmo do cartão, né, porque você pagando hoje, você só vai pagar quando a fatura vier, que é no mês seguinte. Então, de pagar... É um loop infinito, né? Você compra o mês, você já tem que pagar o mês que vem. Compra o mês que vem, tem que pagar o próximo mês. Então, vai ficar um loop infinito, sempre vai ficar assim. E quando você leva o dinheiro mesmo em mãos, você tem pena de gastar. A verdade é essa. Você tem pena e aí você fica mais se policiando, né?
Mas o cartão de crédito também não é vilão, não, tá? Ele pode também ajudar em determinadas situações, quando você tem o retorno de milhas, por exemplo, né? Eu gosto muito de comprar em cartão de crédito, mas eu sei que eu usando o cartão de crédito vai ser mais vantajoso para mim do que se eu pagar à vista quando eu tenho um retorno das milhas, né? Das milhas, da pontuação, né? Que o cartão de crédito me fornece. Então, em outras palavras, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. É mais ou menos isso, né? O que você compra durante o mês, né? E que vai pagar só o outro, né? O seu coração não sente muito, não. Então, quem está endividado ou querendo evitar gasto desnecessário pode adotar essa estratégia, né? De evitar gasto com cartão, andar só com dinheiro vivo, né? Em cédulas maiores, porque quando você acaba trocando dinheiro, você tem pena de trocar o dinheiro, né? É isso. Tenho certeza que quando vocês estão com 50 reais no bolso, vocês ficam, né? Meio assim, porque sabe que na hora que trocou, pronto. Aí parece que o dinheiro vai se embora na mesma hora. Não pode trocar dinheiro, não. Na hora que troca, já era. Eu sei disso, acontece comigo também. Então, vamos ver aqui o orçamento, né? Os orçamentos, eles são muito importantes para que você possa aí fazer suas compras, né, de forma mais inteligente, disciplinada e criteriosa. Então, um orçamento doméstico, ele é um instrumento de gestão financeira e, geralmente, a gente utiliza uma tabela, né, com as receitas, né, de um lado e as despesas do outro. Oi. A gente tem uma aula agora. Opa, pronto, eu vou só finalizar aqui para a gente poder ir para a próxima aula, tá certo? Então, é importante que você discrimine os itens, que são os que não são necessários. A gente tem aqui o experimente, eu vou deixar como lição de casa também para vocês, tá? Ler o experimente, o slide já está na plataforma, então leiam essa partezinha aqui depois, ok? E amanhã eu vou colocar a atividade que vocês vão fazer tipo da gincanazinha, né? De vocês pegarem o orçamento da janela, tá bom? E aí tem o que a gente aprendeu hoje, que também dá pra gente ver, aí depois, né? Quando estiver acompanhando o slide em casa aí. Então é isso, pessoal. Tchau. E até a próxima aula. Beijo a todos. E acompanhe as coisas aí na plataforma, viu?